Um abraço aí para você, internauta. Está entrando no ar aqui pela nossa YTV, União, Atividade e Informação. Mais uma edição do nosso Ponto de Vista, o seu programa de entrevista semanal, sempre trazendo um convidado bastante especial para trazer esclarecimentos a respeito de tudo que está acontecendo aqui na nossa comunidade. E falando em nome aqui de Morena Índia Moda Feminina e JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada, o programa Ponto de Vista tem o prazer de trazer para você uma pessoa bastante atuante aqui na nossa comunidade, já ocupou um cargo eletivo aqui no nosso município, também já foi chefe de departamento de alguns setores aqui da Polícia Civil e atualmente, né, está sempre atuando aí nos bastidores da política como um todo, seja tanto a nível municipal como em nível estadual também. O nome dele é Mauro da Silveira Chaves. Mauro, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Diogo, pelo convite, pela participação. Quero dar um alô aqui também para o Chacal, que está na técnica. O Dudu Santana também, que nos acompanha. E a todos os internautas, né, que estarão conosco aqui para debater, como você disse, o momento da nossa cidade, o futuro da nossa cidade. Muito obrigado, viu, Diogo? Mauro, bom, para a gente poder começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas quem é Mauro da Silveira Chaves, por favor. Mauro Chaves, né, é o nome que foi colocado aí nas disputas eleitorais 2016, 2012, 2016 e 2018, né, mais conhecido como Mauro Detran. Pai de família, né? 4 filhos, 3 meninas, todas 3 nascidas aqui em Araxá, casado com a Edivânia, empresária aí, tem 3 lojas, né, de calçados esportivos e confecções, e aposentado da Polícia Civil há 7 anos já. Fiz carreira na instituição como investigador de polícia, cheguei ao ápice da carreira como inspetor da Polícia Civil, na qual me orgulho muito em falar. E ao aproximar da minha aposentadoria em 2013, eu me candidatei a vereador em 2012, onde eu ingressei na política, e fui eleito com quase 1.000 votos naquela época. E aí iniciei minha jornada política aqui na nossa querida cidade de Araxá. Bom, Mauro, você teve a sua primeira experiência política como vereador na legislatura 2012 a 2016, né? E naquele mesmo ano você disputou a prefeitura aqui da cidade, né? O que te levou a tentar uma cadeira como chefe do executivo naquele momento? Eu sempre prego, Diogo, e a todos os internautas que nos acompanham, que ninguém é candidato de si mesmo, né? Você é alçado a pleitear qualquer cadeira, seja no legislativo, seja no executivo. E eu, pela a minha primeira experiência como vereador, eu fiquei os 7 primeiros meses do mandato na Câmara Municipal. Depois eu fui e assumi a cadeira de secretário municipal de Segurança Pública, onde nós fizemos a sua implantação, né? Foi a primeira vez que Araxá criou uma pasta própria para tratar do tema. E nós conseguimos ali desenvolver diversos projetos significantes para a nossa cidade. Aquele momento, não só Araxá, mas como o Brasil inteiro, clamava muito pela uma segurança maior dos entes públicos, seja federal, estadual e municipal, e a maioria dos municípios não se preocupava muito com isso. E nós criamos a Secretaria Municipal e demos aí um start em vários projetos que culminaram, com certeza, dando apoio às polícias civil e militar, conseguimos reduzir em muita a criminalidade na nossa cidade. Tanto é que em 2015, a nossa cidade, pelas estatísticas do Mapa da Violência do Brasil, foi tida como a 5ª cidade mais pacífica do Brasil para se viver. Então, tudo isso é um esforço conjunto das forças de segurança, e sem a prefeitura municipal dando todo aquele apoio, as coisas talvez não teriam chegado ao patamar que chegou no que tange à segurança. E também, logo depois da cassação do prefeito à época, né, o Dr. Jeová,
assumiu o doutor Araceli e eu retornei para a Câmara. E ali houveram alguns episódios, né, que culminaram em alguns escândalos de alguns vereadores com as suas respectivas prisões. É um trabalho elaborado pelo Dr. César Felipe Colombari à época, e aquilo ali acabou que, em razão da Polícia Civil ser tão atuante e ter na Câmara Municipal um vereador que abraçava essa causa e pertencia aos quadros da Polícia Civil, acabou que meu nome foi alçado a essa condição de pré-candidato a prefeito. Eu nunca fiz planos para isso. Quando ingressei na vida política, era para contribuir com a nossa cidade de fato, da mesma forma que eu contribuí enquanto policial civil, e acabou que o reflexo de tudo que foi feito, né, a minha longa história na nossa cidade, a cidade pedia realmente uma renovação naquela época, e eu acabei, num momento até tardio, definindo a minha candidatura a prefeito municipal, e nós conseguimos, né, mostrar para que nós viemos com resultado expressivo nas urnas. Nós obtivemos 42% da votação. Mauro, então foi uma decisão do partido, uma decisão conjunta entre você e o partido, você se lançar a prefeito naquela época? Não só o partido. O partido, quando se escolhe uma chapa, né, ele praticamente tem pouca força. A vontade tem que ser da sociedade, da população, e vontade própria também da pessoa que vai pleitear o cargo. E o partido é simplesmente o meio na qual você precisa chegar na disputa, né? E houve essa convergência em torno do meu nome, e acabamos que realmente enfrentamos esse desafio. E aquele momento, Diogo e internautas, a população, o cidadão, o eleitor, ele pleiteava sim por mudança de mentalidade política, uma renovação da política, tantos escândalos que houveram, incluindo Lava Jato, incluindo os fatos aqui na nossa cidade. Então a gente viu que realmente o nosso nome poderia representar isso. Mauro, bom, ainda no seu primeiro mandato houve, como você comentou, o escândalo dos vereadores envolvidos com corrupção, né? Alguns foram presos realmente. Você acredita que aquela problemática toda que houve na Câmara naquela época, talvez isso tenha impactado o resultado das eleições, já que a diferença do primeiro colocado para o segundo, que foi você, foi muito pouca, na verdade, né? Se a gente for colocar em números, né? Você acredita que se não tivesse havido aquele problema na Câmara na época, o resultado das eleições teria sido diferente? Pode ser que sim, pode ser que não. É só o momento mesmo para definir. É lógico que quando você cria uma identidade com um tema que está sendo, ou que ocorreu, ou que estava ocorrendo na cidade, é lógico que as pessoas acabam te vendo como uma nova esperança, né? E a gente tinha poucas opções na cidade, as pessoas não queriam entrar nesse pleito. Eu não sei se era por medo, de lutar contra a máquina, né? Porque o nosso adversário, à época, o prefeito atual, o doutor Araceli de Paula, ele estava no comando da prefeitura, então tinha uma máquina à sua disposição, fora o nome dele, né? Mais de 50 anos na política, na vida pública. Talvez as pessoas não quisessem enfrentar esse desafio, e na qual eu tive coragem para fazer, e até digo de passagem, Diogo, que houve a maior dificuldade para eu conseguir lançar um vice, né? Houveram vários convites para a composição da chapa majoritária, e tinha maior dificuldade, que as pessoas tinham medo. Ou seja, ninguém queria sair à vista do Mauro na época? Não do Mauro, mas ninguém queria enfrentar o desafio da nova política, que era a mudança, né? A renovação. Talvez porque tantos políticos que foram presos, né? E as pessoas entendessem, olha que meio que eu estou querendo entrar, né? Ou então, assim, olha, será que ninguém vai armar contra mim e eu ter problema no futuro, né? Então, assim, eu tive essa coragem e enfrentei, porque eu sabia que as consequências dependem das suas atitudes, né? Uhum. Bom, Mauro, na época desse escândalo, você disputava a presidência da Câmara junto com Miguel Júnior, né? Sim. Eu não lembro exatamente se foi antes ou depois das eleições, explodiu aquele esquema de corrupção que estava sendo
articulado dentro da Câmara Municipal. Você chegou a depor em algum momento, Mauro? Não, nunca participei, nunca fui parte, nem muito menos testemunha em qualquer ação, seja a parte investigativa, inquérito policial, seja na ação penal. Nunca fui arrolado sequer com testemunha. Tá certo. Bom, Mauro, em 2018 você se lançou a deputado federal. Isso foi uma estratégia do partido para não inviabilizar a candidatura do Bosco à estadual? De forma alguma, tanto é que eu disputei no partido do Bosco, né? O Avante. Mas isso aí era uma tendência natural de todo mundo que disputa uma eleição a prefeito e tenha um desempenho igual nós tivemos, ele é cortejado sim por todos os partidos, sem exceção. Eu fui procurado por praticamente todos os partidos para eu lançar minha candidatura em razão dos votos que eu obtive. Então eles viam que eu tinha um potencial de fato de conquistar uma cadeira no Congresso Nacional. A opção para eu disputar a cadeira de deputado federal foi justamente em razão do meu respeito à cadeira que o deputado Bosco detinha naquele momento e ainda detém, porque foi reeleito, para que a cidade de Araxá não pudesse perder a sua cadeira que demorou tanto tempo a ser conquistada. Então eu não poderia desrespeitar a nossa cidade e lançar uma candidatura a deputado estadual para concorrer com o deputado Bosco, onde eu preferi concorrer a deputado federal. Então você pode ver que por isso mesmo já está mais do que esclarecido, né, que não teve qualquer tipo de armação contra ele. Uhum, bacana. E como é que foi esse processo, ô Mauro, da sua participação, a sua candidatura a deputado federal, a experiência, como é que foi participar desse pleito pela primeira vez? A cada eleição que você disputa, você conquista uma nova experiência, né? Muitos falam que a disputa eleitoral de uma cadeira de vereador é a mais difícil, a mais apertada, né? De fato é mesmo, porque existe uma divisão muito grande de votos. São, em alguns momentos, aí, mais de 260 candidatos, né? Na última, salvo engano, 258 candidatos. Então existe uma divisão muito grande. Agora, a que eu acho mais complicada é a de prefeito, que envolve um planejamento maior, uma organização maior, uma composição de grupo, composição partidária. Existe, enfim, uma série de fatores para você construir. E a de deputado federal, por ela abranger todo o estado de Minas Gerais, no nosso caso, né, ela te consome tempo, principalmente com viagem. Às vezes o percurso de uma viagem que você faz em outras cidades é muito maior do que o tempo que você fica na cidade para fazer divulgação da sua candidatura, né? E a nossa cidade de Araxá, como a gente já é conhecido, foi menos desgastante do que essas viagens, porque a gente precisa dos votos daqui, mas a gente precisa buscar uma complementação fora. Mas foi muito válido, a experiência foi muito boa e eu não me arrependo em momento algum de nenhuma das 3 eleições que eu disputei. Falando aqui em números, nas eleições 2016, né, que você disputou aí a prefeito da cidade, você obteve 41,69% dos votos válidos, o que totalizou 23.216 votos. Né? Você acreditava nesse resultado quando você lançou a sua candidatura? A gente queria trazer uma nova mentalidade política com a formação de um novo grupo, porque os grupos tradicionais perduram no poder por muitos anos. Isso é tradicional na política brasileira e a gente sabe que essa longevidade ela faz mal para qualquer processo. A gente queria ter um resultado honroso, um resultado satisfatório, mas quando a gente entra numa disputa, a gente tem que entrar para vencer. Eu acreditava na possibilidade de uma vitória. Então, evidentemente, eu não saberia em que números poderíamos chegar para ganhar a eleição. Muitos falavam que com 25 mil votos poderia ganhar, então nós chegamos muito próximo, né? E a diferença, em média, de 3.500 votos, se for dividir por 2, essa diferença entre eu e o vencedor, é bastante pequeno em números, né? Contabilizando todo o eleitorado de Araxá. Então a gente entende assim que foi muito satisfatório e muito honroso essa votação que nós tivemos. A gente esperava sim
ser muito bem votado e com a possibilidade de ser eleito. Esse número que você obteve aqui na sua candidatura a prefeito em 2016, você conseguiu manter esse mesmo número de votos na eleição a deputado estadual, desculpa, a deputado federal aqui dentro da nossa cidade? Não, houve uma redução, porque é uma eleição pulverizada, né? Não há uma concentração de grupos para defender o nome, existe uma divisão muito grande e a gente sabia que para ser eleito teria que ter uma votação próximo de 40 mil votos dentro do meu partido pela chapa que foi montada, né? Tanto é que a última cadeira foi feita com 38 mil votos, então a gente precisaria de 40 mil votos, né? A gente fez a escolha pelo partido até em razão disso, mas aquele momento ele era totalmente atípico, né, na política nacional, historicamente falando, porque em nenhum momento houve tanta surpresa na eleição quanto na eleição de 2016, que é eleições gerais. E a onda Bolsonaro, né, na qual eu tinha até uma identidade muito grande, porque eu sou inspetor da Polícia Civil, defendo essa bandeira, e existe essa identidade comigo. Eu preferi não ir para o PSL naquele momento, porque eu via que existia uma insegurança ainda do Bolsonaro de permanecer no PSL, porque ele mudava muito de partido, né? Mas a gente votou no Bolsonaro, participamos sim da eleição dele, mas houve essa redução que é normal. Por conta dessa pulverização que você comentou? Isso. Bom, só um apêndice aqui para os nossos espectadores, para os internautas que estão acompanhando aqui o nosso ponto de vista. Nas eleições a prefeito do ano de 2016, a qual o nosso convidado lançou a sua candidatura, Araceli de Paula, o que foi o vencedor da eleição, obteve 54,59% dos votos, totalizando aí 30.398 eleitores. Mauro Chaves veio em segunda colocação, com 41,69% dos votos, traduzindo-se em 23.216 votos. E o Daniel Rosa, ele obteve uma votação de 3,27%, traduzindo-se em 2.070 votos, tá bom? Abstenções foram 17,91% dos votos. Os nulos somaram 7,15% dos votos, né, e os brancos 3,16% dos votos. Esse é Mauro Chaves, que está falando com a gente aqui no nosso Ponto de Vista, né, o seu programa semanal, sempre com um convidado bastante especial que traz informações a respeito da nossa cidade. Falando aqui em nome de Morena Índia, moda feminina, tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral das melhores marcas você encontra na Morena Índia, moda feminina. Tudo para você andar na moda com estilo, bom gosto e qualidade. Sempre com ofertas especiais para você. Dividimos suas compras sem juros no cartão. Morena Índia, moda feminina, fica na rua Calimero Guimarães, 756 no centro, com telefone 99103-4673. Falando também em nome de JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada. A JC Pinturas é especialista em pinturas decorativas, efeitos de mármore rústico, pedra marmorato, cimento queimado, além de um completo serviço de pintura e limpeza pesada em geral. A JC Pintura atende residências e empresas, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Orçamento pelo telefone 99223-2612 e 98804-8147. Falar com o nosso amigo Jefferson Costa. Alô, Jefinho, um abraço para você, viu? Jefinho da JC Pinturas, um abraço para você, meu querido. E vamos voltar então aqui com a segunda parte da nossa entrevista com o nosso convidado desta semana, que é Mauro da Silveira Chaves, nosso ex-vereador aqui da comunidade. Bom, Mauro, para a gente começar aqui o nosso segundo bloco de perguntas. Mauro Chaves, 2020, é pré-candidato a prefeito? Somos pré-candidatos, né, a prefeito, sou pré-candidato a prefeito. Uma decisão que eu tomei logo depois mesmo da eleição de 2018, porque de todos os nomes, né, de pretensos pré-candidatos, o meu vem naturalmente, porque eu disputei a última eleição. Então, geralmente, quem disputa a última eleição e tem um desempenho igual nós tivemos,
ele é alçado naturalmente a essa candidatura. Então, até pela votação que nós tivemos aqui como deputado federal, mais de 13 mil votos, nos habilita a pensar que nós podemos conquistar essa cadeira. Bom, Mauro, e hoje, falando em política local, como é que você avalia o cenário político da nossa cidade? Esse cenário que está se desenvolvendo, que vem se desenvolvendo, na verdade, no decorrer desses últimos anos. Araxá é muito privilegiado porque nós temos aí uma arrecadação muito alta, consegue-se fazer um bom governo, qualquer pessoa que sentar na cadeira de prefeito, ele consegue porque a cidade é privilegiada nesse aspecto. O segundo ponto de privilégio da nossa cidade são pessoas, né? Araxá é uma cidade que tem pessoas com alto nível de formação, alto nível intelectual, alto nível de experiência. Então, pessoas assim que têm realmente legados. Então, para uma disputa, a qualquer cadeira, seja do legislativo, seja do executivo, qualquer uma delas tem condição de entrar para uma disputa. Isso faz muito bem para a democracia. Então a gente entende isso. O momento é muito bom porque eu até me coloco como figurante numa história da nossa cidade de Araxá, dessa mudança da mentalidade, porque eu inaugurei no tempo mais moderno, eu posso falar com toda tranquilidade, nos últimos 25 anos, essa quebra de grupos, né, que já estavam consolidados na nossa cidade. Eu entrei com essa coragem de disputar em 2016 e logo em 2018 nós tivemos essa confirmação da vontade popular de mudança, né, porque nós tivemos aí o próprio Jair Bolsonaro eleito, né, uma figura nova numa disputa do executivo. Tivemos o nosso conterrâneo, né, nosso Romeu Zema, eleito governador de forma inesperada também. Então realmente houve uma mudança. Quando eu quebrei esse paradigma da nossa cidade dos últimos 25 anos, das últimas 5, 6 eleições, eu estava no caminho certo. Então hoje você pode ver que outras pessoas criaram coragem para vir colocar o seu nome nesse pleito vindouro, porque eles também entendem que o resultado que eu obtive foi um resultado que eles também poderiam ter alcançado caso tivesse entrado nessa disputa. Então, eu acho que o jogo político nesse aspecto aí é muito interessante, faz muito bem para a democracia e faz muito bem para os eleitores que têm mais opção para escolher onde vai depositar a confiança do seu voto. Araxá ainda, nós vamos ter o privilégio, pelos nomes que estão sendo cotados nessas pré-candidaturas, só temos um nome, né, que é a vice-prefeita, que está viabilizando sua candidatura. Nós poderemos ter, então, a oportunidade de ter um prefeito que nunca foi prefeito, né, que nunca deteve essa cadeira pelos nomes que tem aí. Agora, Mauro, eu lembro que ainda no ano passado, o jornalista Olavinho Drummond, no editorial que ele tem semanalmente na TV Sintonia, um abraço para o Olavinho, né? Ele divulgou uma lista no editorial dele, o Raio X, que mencionou 16 possíveis pré-candidatos à prefeitura de Araxá na época. Isso na época, lógico, de lá para cá esse número diminuiu bastante, né? Mas por que você acha que tantas pessoas estão interessadas em assumir a cadeira de chefe do executivo da cidade? Eu acredito que alguns pela responsabilidade de poder colaborar com a cidade. Às vezes, pela sua história, pelo seu legado, pode mostrar os bons préstimos para a nossa cidade, porque qualquer administração, qualquer gestão, a cidade como um todo, ela é uma obra inacabada. Ela nunca vai acabar, ela sempre vai ter que ter uma continuidade das propostas que a cidade pede, seja as políticas públicas, seja obras, seja todas as necessidades básicas, essenciais e necessárias. E alguns para defender interesses próprios, a gente sabe disso. Tem muitas pessoas, não só em Araxá, mas no Brasil como um todo, em outras cidades do Brasil,
que alguns defendem seu interesse porque são dependentes da prefeitura. Essas pessoas que são dependentes da prefeitura, dos seus serviços, dos seus negócios, dos seus empreendimentos, aí a gente já não pode falar se ela está querendo vir pela boa vontade, para realmente pensar como um todo, pensar principalmente nos mais necessitados, porque a gente sabe que Araxá ainda tem muita gente, né, muitos bairros aí que as pessoas estão esquecidas. Né? Isso já é ao longo das décadas, né? Não é de agora, dessa gestão do atual prefeito, mas de décadas. Então, isso aí já coloca em dúvida. Agora, tem pessoas que realmente, eu mesmo te falo que, em razão de eu ter tido uma aposentadoria ainda jovem, com 46 anos já está aposentado, pela contribuição, não é privilégio, isso é pelo esforço que a gente faz, né? A atividade policial, ela te consome muito. Eu vejo até como missão, porque se eu já missão divina mesmo, né? Porque a gente tem isso mesmo. Se eu adquirir uma experiência, se eu entrei nos 3 últimos pleitos, né? Então eu preciso dar essa continuidade. Nós já começamos esta construção e eu quero fazer o melhor para a cidade, seja em qualquer cadeira que eu estiver, né? Seja em cargo eletivo, seja em cargo público contratado ou concursado, nós estamos aqui na Terra um pelo outro. Bacana. Agora, esse novo cenário, esse novo panorama político, Mauro, que tem se desenvolvendo no nosso município, isso é mais benéfico para a cidade ou você acredita que isso, de certa forma, prejudica o município? Não, eu acho que é benéfico. Eu acho que é benéfico porque, como eu disse, é um respeito a própria democracia e ao próprio eleitor, né? Para não ficar esses grupos tradicionais consolidados que detêm o poder por né, décadas e décadas. Isso sim, a longevidade que eu acho que faz mal. Né? A composição, você ser um nome novo, apoiado por alguém que já tem essa liderança consolidada, isso aí é válido, mas quem vai ter a caneta e que vai tomar as decisões é quem está com a cadeira. Agora, vamos falar da atual administração, o Mauro. Ainda na minha entrevista com o Robson Merola, nós comentamos a respeito desse racha que é existente entre Araceli de Paula e Lídia Jordão. Tanto que se cogita, inclusive, que a própria Lídia Jordão pode lançar uma pré-candidatura. A pré-candidatura de Lídia Jordão realmente vem para confirmar que o prefeito e a vice estão rachados? E você acredita que isso pode mudar o rumo das eleições aqui na cidade? Não, de forma alguma. Eu acho que é uma escolha feita errada, ela tem seus reflexos por muito tempo, né? Então a pessoa ela tem que assumir essa responsabilidade de ter feito a escolha errada, né? A gente não sabe qual o motivo desse racha, qual é o fator principal que houve essa divisão, mas o fato dela ser uma pretensa pré-candidata, ou já é uma pré-candidata, uma pretensa candidata, não significa que isso está claro que houve um racha, né? E nem mesmo, talvez a falta de apoio dele a ela não quer dizer, são momentos distintos, cada eleição é uma eleição e cada um que tomou uma decisão errada lá atrás vai pagar por essas consequências, né? Uhum. Agora o problema todo, me desculpa, Diogo, é que a gente fala que uma composição de chapa majoritária é um casamento, né? Quando você começa a construir o grupo, o Bolsonaro explicitava muito isso durante a campanha dele, né? Você namora quando você começa a conversar com os partidos, com os grupos, com os aliados, né? Com quem tem potencial de ser vice, quem tem potencial de ser cabeça de chapa. Depois você faz o noivado quando chega a convenção, né? E depois você casa quando tem eleição, porque aí a cidade consolidou a dupla, né? Agora, se você casa, faz o primeiro casamento, né, e faz o segundo casamento e entende que está errado... Foi um casamento que não deu certo. Um casamento que não deu certo. Então, assim, é uma consequência maior ainda, né? Você acha que a cidade perdeu com esse racha? Perde, lógico que perde, porque qualquer desestrutura de um grupo, de uma equipe, e a gente monta uma equipe, de fato, não só para a eleição, mas para o governo. Né? Quando vem uma escolha de um vice, ele tem que estar ciente de que ele não é simplesmente uma mera peça figurativa.
Ele tem que ser um componente de uma engrenagem, de um time que vai lutar e trabalhar pela cidade. Então, se a partir do momento o vice já rompe com o prefeito, né, e fica isolado, isso faz mal para a cidade, mesmo porque existe um custo disso. O vice-prefeito ele recebe o salário dele também. Né? Em muitos casos, o vice-prefeito assume uma secretaria, eu acho que é até louvável para não ficar ali ganhando dinheiro à toa. Né? Foi o que aconteceu com o Lídia Jordão, na verdade. Exatamente. Né? Assumiu a Secretaria de Ação e Promoção Social. Foi da Saúde, né, no primeiro momento, depois foi da Secretaria de Ação Social. Então, isso aí é ruim para a cidade. Bacana. Agora, o Mauro, já na semana passada foi anunciada a saída de Lucimeire Ávila, da Secretaria de Governo. Você acredita que isso pode indicar uma possível pré-candidata a disputar o pleito do lado da atual administração? Eu acho que o momento é crucial para definir alguns nomes e ventilar nomes para disputar é a partir do dia 4 de julho, que é o último prazo das descompatibilizações. Existem cargos que precisam descompatibilizar com 6 meses, o secretário municipal é com 4 meses e outros cargos comissionados com 3 meses. Esse cargo que ela detém, caso ela seja consolidada como pré-candidata, ela teria que sair até 4 de outubro. Até 4 de julho, né? Então ela está dentro do prazo ainda. Ela está dentro do prazo ainda, então não quer dizer que seja candidata. Agora, o próprio Rafael Rios, no uso da tribuna, na semana passada, cobrou um posicionamento do atual chefe do executivo, justificando realmente a saída da Lucimeire, porque ela era detentora de uma das pastas, vamos dizer assim, de maior força dentro do atual governo, né? Esse silêncio do Araceli de Paula, como é que você vê isso aí, meu querido? Eu acho que tem algumas coisas que tem que ser tratadas de forma interna, né? São a relação do dia a dia, relação de trabalho. Eu acho que isso não tem que vir a público para ficar dando detalhe. Eu acho que o que tem que vir a público são as decisões principais que têm uma importância maior para a nossa cidade, né? A substituição de um membro do alto escalão, ele não tem que ser justificado. A mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Eu acho que não tem que ficar justificando muita coisa, não. Isso aí tem que ser tratado de uma forma mais internamente, mesmo porque a funcionária que foi demitida, ela, na verdade, ela foi alocada em outro setor. Então, se tivesse qualquer fator mais grave, como se cogita, ela não estaria dentro do governo. Tá certo. Bom, esse é Mauro da Silveira Chaves conversando com a gente aqui no nosso Ponto de Vista, falando um pouquinho de política aqui na nossa cidade. Afinal de contas, esse ano é ano eleitoral e sim, é importante que nós estejamos inteirados a respeito de tudo que esteja acontecendo no meio político aqui da nossa cidade. Falando aqui em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral, das melhores marcas, você encontra na Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você andar na moda com estilo, bom gosto e qualidade. Sempre com ofertas especiais para você, dividindo suas compras sem juros no cartão. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimério Guimarães, 756 no centro, com telefone 99103-4673. Deixa eu mandar um abração aqui pro meu amigo Jefinho, lá da JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada. Especialistas em pinturas decorativas. Efeitos de madeira rústica, pedra, marmorato, cimento queimado, além de um completo serviço de pintura e limpeza pesada em geral. JC Pinturas atende residências e empresas, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Orçamento pelo telefone 99223-2612 e 98804-8147. Falar com meu amigo Jefinho. Um abraço, meu amigo Jefinho, lá da JC Pinturas. E vamos voltar aqui com o último bloco da nossa entrevista com o Mauro da Silveira Chaves, que está falando com a gente aqui a respeito desse cenário político que está se desenvolvendo aqui na nossa cidade, não é verdade? Bom, Mauro, vamos falar um pouquinho de Câmara Municipal de Araxá. Você que já ocupou o cargo de vereador aqui da nossa comunidade, como nós já mencionamos, entre 2012 e 2016. E um assunto que gerou muita polêmica foi esse aumento de salário dos vereadores para a legislatura que começa agora em 2021. Os ganhos dos vereadores foram reajustados para R$ 12.500. Qual que é a sua análise a respeito disso aí, Mauro?
Na verdade, essa recomposição, ela criou três faixas salariais, né? Em onde o vereador, ou os futuros vereadores, que virão para a próxima legislatura, poderão escolher o seu salário, ou reduzir dos atuais 9 mil, ou manter, ou atingir os 12.500 reais. É muito polêmico esse tema, e é lógico que soa, pelo momento, né, que passa o Brasil, até anterior ao corona, aquele momento econômico que estava passando, falar em aumento salarial de servidores, principalmente do legislativo e do judiciário, que são os detentores de melhores salários, né? Isso é uma média nacional, não seria bem-vindo esse aumento de 12.500 se ele fosse efetivar para 12.500. Mas em razão de alguns trabalhos feitos pelos vereadores, porque nós estamos falando dos vereadores de Araxá, mas quando se fala de vereador do legislativo, a nível nacional, assim, o pessoal não trabalha, não faz nada, né? Mas na verdade não é bem assim. Eu passei lá, eu te falo que o meu gabinete funcionava em tempo integral, no horário de expediente, pela manhã e pela tarde. Temos, né, tantas pessoas que trabalharam lá na Câmara Municipal no período que eu estive lá que podem comprovar isso. E a gente tinha dedicação exclusiva, porque eu já havia me aposentado e a gente corria atrás mesmo, trabalhava muito. Então eu acho que para quem trabalha de fato e cumpre o horário, e não só cumpre o horário, mas dá um retorno para a cidade, é um salário razoável para um vereador. Agora tem, né, alguns casos aí que um difere do outro, às vezes trabalha menos, às vezes participa menos. Isso é muito difícil de ter esse controle. Mas eu te confesso que eu acho que teria que ter uma reformulação geral no que tange ao exercício do mandato, não só de vereador, mas de deputado também, estadual, federal, para que pudesse exigir a dedicação exclusiva ao cargo de vereador. Agora, e aí sim definir um salário médio dentro da realidade de cada cidade. Para Araxá, eu acho que R$ 12.500 é muito. Agora, Mauro, você acredita numa possível renovação do quadro de parlamentares para o ano que vem? Isso aí já existe uma média, né, das últimas eleições, e por essa mudança também de não ter mais coligação, cada partido lançar uma chapa, né, e até no máximo de 23 candidatos por partido, e houve uma mudança também, porque às vezes quem não atinge o coeficiente, se tiver sobra da cadeira na primeira rodada ali e nas subsequentes, os partidos que não obtiveram, eles podem concorrer a essa vaga. E eu acredito que vai haver uma reformulação ampla, talvez um patamar de 60% até 70%. Bacana. Mauro, situação versus oposição dentro da Câmara Municipal. Você vê um desgaste nessas relações entre os parlamentares pró e, entre aspas, contra o prefeito nessa reta final de mandato? Eu acho que não, porque até o momento que o Brasil passa, essa crise da saúde, a pandemia, o Covid, ele acabou que engessou todo mundo, né, de todas as suas atividades laborais, né, e na política não é diferente. Então deu uma esfriada muito grande na pauta política, né? Então, assim, até projetos mesmo de maior relevância não estão ocorrendo, né? Só o básico mesmo. E a discussão, ela deu uma caída muito grande, né? Mas até os posicionamentos contrários na Câmara ou a favor da atual administração, eu não vi que ao longo do tempo foi tão assim agressivo, não. Então não existe essa, na sua opinião, lógico, não existe esse desgaste na relação entre oposição e situação nesse atual momento? Não vejo que... Às vezes um ou dois vereadores que às vezes tem um posicionamento diferente. Porque o que a gente fala assim, a oposição é burra,
ela é burra mesmo, né? A oposição ela tem que ser oposição não por oposição, ela tem que ser uma oposição que enxergue que aquela proposta é contrária ao interesse da coletividade. A pessoa que posiciona desse jeito, ela não é oposição, ela é neutra. Agora você fazer oposição só porque eu quero ser oposição, não gosto desse cara. Não, e os projetos bons para a cidade? Eu mesmo, enquanto vereador, eu votei vários projetos do prefeito Araceli. E eu era tido como oposição, mas na verdade eu não era. O que era bom para a cidade, eu aprovava. O que era ruim, o que eu via que era imoral, eu reprovava. Bacana. Bom, Mauro, nesses últimos 4 anos, o que poderia ter sido feito que não foi feito dentro da Câmara Municipal? Ou seja, o que poderia ter sido feito para melhorar o trabalho dos parlamentares nesse último mandato? Eu acho que pouca coisa, no ponto de vista de consumação de projetos de políticas públicas, principalmente, porque o vereador ele não consegue propor projetos que façam execução de obras, por exemplo, de políticas públicas. Na verdade, tem uma interação com o executivo para tentar fazer um lobby para que algo ocorra do que ele está pensando, de alguma proposta, né? Porque é muito engessado o papel de vereador. Ele, mais como um fiscalizador das contas, né, e dos serviços públicos, então ele fica mais por conta de fiscalizar do que propor ações concretas efetivas. Né? Você cobrar aí um tapa-buraco, propor um nome de rua, isso aí é a rotina. Né? E algumas leis importantes que para a cidade, mas quando você fala no reflexo de desenvolvimento da cidade principalmente, o vereador não consegue fazer de fato isso. Agora, boa vontade, você pode ter certeza que todos os vereadores têm, sem exceção. Todos ali defendem as suas bandeiras, né? Nós temos da causa animal, nós temos do meio ambiente, nós temos bandeiras de tudo que é tipo. E eu vejo sim que os vereadores, eles de fato foram comprometidos com o mandato deles, mas pela limitação que ela é constitucional, inclusive, eu acho que não tem muito o que fazer, não. Ou seja, na verdade, o vereador ele não pode propor nenhum projeto que traga algum tipo de gasto, despesa, de dispêndio para a administração. Falta ainda entendimento das pessoas de compreender essa limitação do vereador, Mauro? Sim, com certeza. Existe uma distorção de funções, né? Muitas pessoas ainda batem a porta dos gabinetes lá, pedindo aí ajudas, né? Até hoje ainda existe isso, sendo que a função principal é da ação social e existe sim. Agora, o vereador, o papel dele é importantíssimo, desde que ele tenha comprometimento, porque é uma representatividade. Né? Lógico que você tem que defender os interesses da sua localidade, se for setorizada do seu bairro, se for da cidade como um todo, igual, vou dar um exemplo, muito importante, a aprovação do projeto para a implantação da Maquem aqui na cidade. A Câmara Municipal teve um papel importantíssimo, porque ela teve que fazer a leitura correta da importância e da relevância desse projeto, né? Houve dispêndio financeiro por parte da prefeitura, mas como o projeto contrapartida. Veio do executivo, né? O projeto veio do executivo, mas a participação, a discussão do tema foi de grande revelia e foi dentro do legislativo. Então, é um papel do vereador. E isso aí houveram discussões que foi até 20 horas da noite, né, extrapola um pedaço da noite. Então, assim, é muito relevante a participação dele. O vereador que é atento às causas e que discute mesmo, você vê que realmente é um papel importante. Agora, Mauro, eu tenho que te perguntar, as pessoas na verdade até querem saber, porque isso é muito questionado inclusive nas redes sociais, né? Uma possível dobradinha entre você e Robson Magela já vem sendo, vamos dizer assim, ventilada nos bastidores, até nas ruas mesmo, já desde o ano passado. Isso aí está em análise, isso pode se concretizar? Como é que você vê essa situação, Mauro? Até as convenções, todos os pretensos pré-candidatos, ou pretensos candidatos, eles trabalham
o nome para ser candidato a prefeito. Eu trabalho o meu nome para ser candidato a prefeito. O Robson Mangela, ele trabalha o nome dele para ser candidato a prefeito. E assim sucessivamente. Até as convenções, ainda existe esse trabalho a ser perseguido e construído. E quando a gente quer e precisa trabalhar o nome para consolidar mesmo e entrar na disputa com chances reais de ser eleito, você precisa fazer uma construção de grupo partidário, grupo político, né? E a cidade, e até me surpreendeu muito no ano passado, início do ano passado, né? Fez mais de um ano já, um ano e meio quase, a cidade começou a brotar isso. Eu falei assim, olha, se vier Mauro e Robson, né? O Robson e Mauro, eles têm afinidade, são parecidos no desempenho dos mandatos, né? Fizeram aquela comparação ali e a coisa começou a pegar, né? O Robson é uma pessoa queridíssima na nossa cidade, meu amigo, uma pessoa muito bem intencionada, e nós tivemos uma conversa no ano passado para que a gente fizesse uma composição de grupo. Então existe um pré-acordo entre nós da gente estar no mesmo grupo. Então nós vamos ver se as duas pré-candidaturas elas se viabilizam e lá na frente, se viabilizar de fato, nós podemos fazer uma composição da chapa majoritária e por definição de grupo e principalmente de uma pesquisa, saber quem eventualmente poderia vir cabeça de chapa ou de vice, né? Mas a verdade é que o grupo está em construção. As convenções são em agosto, não é isso? A previsão inicial é agosto, né? Julho e até dia 5 de agosto, salvo engano. É julho e agosto. Só que existe uma possibilidade de adiamento dos prazos. Em função da pandemia? Em função da pandemia. Existe uma discussão no Congresso, né? Que parece que é a proposta que tem já um consenso entre a Câmara dos Deputados e o Senado para que o primeiro turno pudesse ser dia 6 ou 7 de dezembro, salvo engano. Então há realmente a possibilidade de um adiamento das eleições, existe essa discussão. É importante a gente ver isso, porque eu perguntei isso até inclusive para o Robson Merola, né, e até para um outro entrevistado nosso também. Até então não havia nenhuma definição a respeito disso aí. As pessoas estão perguntando, será que vai realmente ter eleições no mês de outubro, né, como é tradicionalmente esperado, aí de 4 em 4 anos, né? Então há essa possibilidade que as eleições sejam adiadas para dezembro, então. Para dezembro, o primeiro turno dia 7, salvo engano, e dia 20 de dezembro o segundo turno. Mas existe também grupos técnicos do TSE que já elaboraram os respectivos estudos e no seu relatório houve a conclusão de que se a eleição fosse em outubro, poderia tranquilamente serem aplicadas, não traria prejuízo algum, seria viável segundo o relatório final deles. Então vai mais da vontade, né? É lógico que esse momento que a gente vive, não podemos brincar com isso, né? Não podemos estar levando muito risco, mas pelo que ocorreu nos países que começaram aí a enfrentar esse caos, né? E já voltaram à normalidade, né? Então, assim, um prazo de 5 meses. Se for contar 5 meses no Brasil, em outubro já estaríamos livres dessa crise, né? Tá certo. Agora falando de coronavírus, o Mauro, como é que você vê aí a forma como o Executivo tem tratado a questão da pandemia aqui na cidade? Na verdade, existe um padrão a ser seguido, até por orientação da Organização Mundial da Saúde e também das experiências adquiridas nos países que já sofreram com essa pandemia, né? Eu não vejo que teria outras coisas assim que pudessem impactar tanto do que já está sendo feito. Eu acho que tem conduzido bem, a Secretaria de Saúde tem conduzido bem. É lógico que se eu fosse o gestor, teria feito ações mais efetivas no início, como por exemplo, colocar uns pontos de distribuição, a prefeitura, colocar pontos de distribuição em toda a cidade, você criar aí pelo menos uns 10 setores, né, 8 a 10 setores, para distribuir máscara desde o início, né, distribuir o álcool em gel, tudo isso era muito importante. E também, que eu sugiro que façam, e já estão fazendo,
não sei se já iniciaram nessa semana passada, mas a previsão era, mas poderia estar fazendo há mais tempo, principalmente testar os profissionais da saúde, periodicamente, porque eles lidam com a situação e às vezes eles podem se contaminar porque já estão contaminados, melhor, podem transmitir porque já estão contaminados e não foram testados. Então eu acho que a testagem também, ela deveria ser feita com muita amplitude e deveria ter sido feita há mais tempo. E o problema todo em Minas Gerais também, a testagem é muito baixa em relação aos outros estados. Mas se for levar em consideração outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e alguns estados do Nordeste, Minas Gerais ainda está numa posição, diria, confortável, entre aspas, lógico, né? A gente não pode considerar o risco de propagação, né? Sobre essa situação de Minas como um todo, ô Mauro, você acredita que isso é resultado do trabalho do governo do estado? Você tem que ter um controle da curva, né? Eu não sou especialista nisso, mas pelo tanto que a gente lê e ouve, e a gente tenta aprofundar o tempo que a gente tem que passar a entender, se você tiver esse controle, para não ter o colapso nos hospitais, é lógico que você vai ter sucesso. E a propagação desse vírus, em média, aí, os estudiosos falam que 70% da população pega, alguns, né, são assintomáticos, outros apresentam sintomas, outros precisam de atendimento médico, de UTI, de respirador, mas você precisa do controle. Agora, dados estatísticos eu não confio. Eu não confio porque eles podem, não propositalmente, mas às vezes o método que eles estão usando, eles acabam dando publicidade a números que não é da atualidade. Às vezes é de 20 dias, 40 dias atrás. Então tem estado que divulga de 40 dias, tem estado que divulga de 15 dias, porque teve um resultado do teste feito que deu positivo ou não. Hoje mesmo eu vi uma matéria dizendo que Minas pode ter 800% a mais de casos registrados. Pode ter, né? Pode ter. São as subnotificações. Então, assim, a gente não sabe até que ponto essas estatísticas são reais, né? Tá. Mas o mais importante, a gente fica muito feliz por isso, é que os hospitais estão numa situação tranquila. Bom, ainda falando de governo do estado, o Mauro, já para encerrando o nosso bate-papo, Romeu Zema, um araxaense como chefe do governo, a cidade, você acha que ela poderia ser mais beneficiada com isso? O Romeu Zema, ele é amigo da gente e a gente tem uma admiração muito grande por ele. Ele sabe disso, nós já tivemos, depois dele eleito, pelo menos em 2 oportunidades, nós nos encontramos, discutimos sobre política. E é uma pessoa que eu faço campanha para lançá-lo, no mínimo, a vice-presidente, seja do Bolsonaro, seja do Moro. Eu acho que é um cara que merece, até pelo colégio eleitoral que Minas representa. Romeu Zema, eu lanço ele aqui, né, e vou fazer campanha para que isso ocorra, para ser no mínimo um candidato a vice-presidente na chapa aí do Bolsonaro, ou seja, do Moro, aquele entender melhor, né? Mas o problema é que ele pegou um estado quebrado, né, literalmente quebrado, e veio ainda essa pandemia para prejudicar mais ainda o planejamento dele. Mas as notícias que eu tenho, porque a gente interage muito bem no meio público, no poder público lá em Belo Horizonte, em todas as 3 esferas, e ele é muito bem conceituado, né, pela inteligência, pela simplicidade dele, e realmente o pessoal está encantado com ele. Os resultados de Minas estava começando a surgir positivamente, mas aí veio o Covid para atrapalhar. Só que eu faço uma cobrança. Eu acho tenho certeza que a Codemig ela tem caixa suficiente, né, porque ela não teve prejuízo, ela tem uma arrecadação muito grande, poderia muito bem investir em Araxá. A gente sabe que o Romeu prega que ele é governador de Minas, então ele é governador de todas as cidades, mas 90%, né, do valor sai daqui de Araxá, então eu acho que a Codemig ela deve muito para Araxá. E o governador, se ele tiver um interesse aí, ele pode fazer essa reversão de valores para a nossa cidade. Pelo menos uma parte dele. Uma partezinha.
partezinha aí, os projetos básicos que o Estado pode participar, como já participou em outro momento. Suas considerações finais, Mauro? Olha, a gente está numa crise, né? Todo mundo é afetado, a cidade está afetada, os reflexos dessa pandemia ele é imensurável, para alguns pode passar rápido, mas esse rápido é 6 meses, outros 2 anos, né? Outros, né, principalmente empresários aí que não estavam estabilizados, tem que fechar as portas, nem sabe se abre mais. Então a gente entende que nesse momento é de união, é a união da classe política, a união da classe de segurança, do judiciário, do Ministério Público. Nós temos que saudar mesmo o pessoal da saúde, porque são heróis. Parabéns a todos vocês, médicos, assistentes, enfermeiros, enfim, todo o corpo da saúde é merecedor dos nossos aplausos, né? Temos também as forças de segurança aí que têm colaborado bastante, está à frente também aí, Polícia Militar, Polícia Civil. A gente não consegue descrever aqui todas as ações desses grupos, né? Mas principalmente o pessoal da saúde. E essa união ela vai ter que ser revista e vista, porque nós estamos prestes a ter uma eleição aí e nós não podemos ter vaidades para começar a brigar um com o outro e desconstruir os projetos para a nossa cidade. Nós temos que unirmos para construir uma cidade muito melhor, porque a gente não sabe até onde vai os problemas que essa pandemia causou. Tá certo. Falou então aqui para os internautas que estão acompanhando o nosso ponto de vista. Mauro da Silveira Chaves trazendo esclarecimentos e uma análise, é claro, desse panorama político que nós estamos vivendo em Araxá na atualidade. Falando aqui em nome de Morena Índia Moda Feminina. Tudo para você, mulher, andar na moda gastando pouco. Roupas e acessórios em geral das melhores marcas você encontra na Morena Índia Moda Feminina. Sempre com ofertas especiais para você, dividindo suas compras sem juros no cartão. Morena Índia Moda Feminina, na rua Calimério Guimarães, 756, no centro, com telefone 99103-4673. Falando também da JC Pinturas Decorativas e Limpeza Pesada, especialista em pinturas decorativas, efeitos de madeira rústica, pedra, marmorato, cimento queimado, além de um completo serviço de pintura e limpeza pesada em geral. JC Pinturas atende residências e empresas, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Orçamento pelo telefone 99223-2612 ou 98804-8147. Falar com o Jefinho. Um abraço para você, Jefinho. Tá certo, esse é o nosso ponto de vista, trazendo sempre para você um convidado bastante especial para que você se mantenha informado sobre tudo o que acontece em nossa cidade. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu volto. A você, o meu abraço, o meu carinho, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.